Olá, meus amores, tudo bem? Preparados para mais um dia de aula? Já organizou seu cantinho de estudos? Já vestiu sua farda? Muito bem! Hoje nossa aula é de matemática e vamos estudar o valor posicional dos números. Não é nada difícil, mas precisa de atenção. Eu sou a professora Marilyn e estarei com vocês durante este tempo de aula. Quero saber como você está. O seu coraçãozinho? Tá com saudade da escola? A gente também. Vamos pedir a Papai do Céu para que esse tempo passe logo e a gente possa se encontrar. Enquanto isso, é muito importante estar se cuidando, tá? Não esquece de colocar a máscara quando sair de casa. Não esquece de higienizar as mãozinhas para que tudo ocorra bem e a gente se encontre em breve, tá bom? No momento de oração, não esquece de fazer seus agradecimentos. Pensa aí no tanto que você pode agradecer, no que você tem para agradecer. Convida alguém da tua casa para fazer esse momento com você. Façam do jeitinho que sua família orienta, lhe ensina, tá certo? É um tempo curto, mas um tempo bem precioso, onde a gente pode parar, refletir nas nossas ações, de como a gente pode ser melhor para o próximo, e assim a gente também está sendo bom para a gente também, tá? Não deixa de fazer. Já observaram o tempo? Será que o tempo está nublado, ensolarado ou chuvoso? Dá uma olhadinha na janela da sua casa e observa o tempo. Desejo uma boa aula para quem está me vendo pela manhã, à tarde ou à noite. Que possamos aproveitar cada minutinho juntos, tá? Para nossa leitura, separei um texto de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Estão vendo essa capa do livro? Parece com a nossa janelinha do tempo, não é? O tempo está diferente em cada janela. Está sendo representado diferentemente em cada janela. Em uma, o tempo está ensolarado. Na outra, o tempo está chuvoso. A ilustração foi feita por Odilon Moraes. Está aí, logo no cantinho esquerdo do livro. E a editora é a Editora Global. Todas essas informações a gente pode encontrar na capa de um livro. Vamos para a leitura? Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guarda o dinheiro e não compra o doce, ou compra o doce e gasta o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Vai brincar depois, tá? Agora presta atenção na aula. Escolhe isto aqui, tá? Falando em isto ou aquilo, vamos começar conversando sobre o nosso assunto. Vamos encontrar a posição do 5 no número 3.568. Vocês vão entender que o 5, ou ele vai ser 5, ou ele vai ser outro número, dependendo da posição que ele se encontra no número. Vamos lá. Vamos ler o número 3.568. Vamos lê-lo e escrevê-lo de cores diferentes. Cada número de uma cor diferente para facilitar o entendimento, tá bom? 3.568. Já descobriram a posição e o valor do número 5? Será que o 5 neste número, ele vale 5 mesmo? Será? 3.000 mais 500 mais 68. Já deu para perceber que o 5 no número 3.568 não vale 5, porque a posição dele está numa ordem que não é das unidades. Quem está na posição das unidades? O 8 está na primeira ordem, é a ordem das unidades. O 6 está na ordem das dezenas. E o 5 está na ordem das centenas.
Se uma centena equivale a 100 unidades, 5 centenas equivale a 500 unidades. Então, a posição do 5 neste número é a posição das centenas e vale 500. O 3 está na ordem dos milhares. Então, temos a primeira classe, que é a classe das unidades. Podemos encontrar unidades, dezenas e centenas. Já a unidade de milhar pertence à segunda classe, que é a classe dos milhares. Como é que a gente pode escrever esse número? Escrever por extenso é escrever o nome deste número, 3.568. Muito bem. Não se tem vírgula quando a gente escreve por extenso, tá certo? Já encontramos a posição do 5 em 3.568. Muito bem, você acertou. Já foi percebendo quando eu estava falando, né? Muito bem, parabéns. Então, os números são formados por algarismos, eles possuem valor absoluto e valor relativo. O que é isso? O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Ele representa um valor sozinho. Por exemplo, o valor absoluto do algarismo 9 no número 986 é 9. Cada número sozinho, ele representa um valor absoluto, um valor sozinho. Então, o 9, o seu valor absoluto neste número 986 é 9. Se fosse o 8, o valor absoluto do 8, ele sozinho representa 8 mesmo. E o 6 também, o valor absoluto do algarismo 6 é 6. Toda vez que o número estiver sozinho, ele tem o seu valor absoluto. Entenderam? Já o valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Vocês lembram a posição do número 5, que mudou o valor dele? Porque ele estava na ordem das centenas. Vamos ver mais um exemplo. O algarismo 9, o valor absoluto dele no número 986, a gente viu que é 9. Já o 9, né, o valor relativo do 9 no número 986, que está ocupando qual ordem deste número? Observe o tracinho que está abaixo dele, a linha. Ela está na terceira ordem. A primeira ordem é qual? Unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Se ele está ocupando a terceira ordem, ele está ocupando a casa das centenas. Assim, o seu valor relativo é 900. O 9 no número 986 está valendo 900. Olha aí, 986. Observem a ordem que ele está ocupando. O 6 ocupa a ordem das unidades, o 8 das dezenas e o 9 das centenas. O valor relativo de um algarismo vai depender da posição que ele está ocupando em um número. Aqui ele está ocupando, o 9 está ocupando a terceira ordem, que é as centenas, tá? Se eu perguntasse a você qual o valor absoluto do 9 neste número 986, seria 9. Já o valor relativo, né, porque a posição dele está na terceira ordem, está ocupando a terceira posição, que é das centenas, ele equivale aí a 900. Olha aí, a terceira ordem da primeira classe, que é a classe das unidades. Observe alguns números e os valores relativos e absolutos de seus algarismos. Temos aqui o número 1348. Vamos observar número por número, algarismo por algarismo, que forma esse número. E qual o valor que ele representa, tá? Aqui, número 1. Qual é o valor absoluto do número 1, do algarismo 1? 1. Ele sozinho, ele é 1. Observando o número 1, ele está em qual posição? Ele está em qual ordem? Contando ali, ó, do 8. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. E qual é o valor relativo deste número? 1000.
Uma unidade milhar equivale a 1.000 unidades. Então, é 1.000. Vamos para o outro número, 3. 3 sozinho. O valor dele é absoluto. Qual é? Muito bem, 3. Ele está ocupando qual ordem deste número? A ordem das centenas. Se uma centena é 100 unidades, 3 centenas são quantas unidades? 300 unidades. Então, esse número 3 tem o valor de 300 no número 1348. Ele está ocupando a terceira ordem. A posição dele está na ordem das centenas. Vamos para o número 4. 4, sozinho, ele vale 4. Mas ele está na ordem das dezenas. Qual é o valor desta posição? 40 unidades. Muito bem. E o 8? O último algarismo deste número. O 8 tem seu valor absoluto, ele sozinho, ele vale 8. E na posição que ele se encontra, que é a ordem das unidades, a primeira ordem, ele vale 8 unidades. Tá certo? Então, temos aqui, ó, quando a gente vai decompor este número, que já está todos os valores ali, ó, separadinhos, temos o número 1348. Muito bem, ó. Estamos desenrolando bem. Vamos observar mais um número. Como podemos ler este número? 3.465. O primeiro número, vamos observar. O número 3, muito bem. Qual é o valor absoluto deste número? Ele sozinho vale 3. Mas ele está ocupando a ordem de unidade de milhar, que é a segunda classe já. Quanto equivale este algarismo 3 no número 3.465? Muito bem, se uma unidade de milhar equivale a 1.000, 3 unidades de milhar será 3.000. Muito bem. Vocês estão vendo que o valor vai mudando de acordo com a posição que ele se encontra? Aqui, o algarismo 4. O 4, o valor absoluto dele, o valor dele sozinho, é 4 mesmo. Mas ele está ocupando a ordem das centenas, da primeira classe. Ele está valendo quanto aí? 400. Uma centena equivale a 100 unidades. 4 centenas, 400. Próximo algarismo, 6. O 6 tem seu valor absoluto, que é ele mesmo. Sozinho, ele sozinho, tá? É 6, mas ele está ocupando a ordem das dezenas. Então, aqui o 6 não é 6, não vale 6. Ele está valendo 60. 60 unidades, porque ele está na ordem das dezenas, está ocupando essa posição. Vamos para o último algarismo deste número. 5. O 5, seu valor absoluto é 5, ele sozinho é 5. Já neste número, ele ocupa a posição das unidades. O valor relativo é 5. Já estão desenrolando demais. Este número, 3.465, a gente fez uma decomposição. 3.000 mais 400 mais 60 mais 5. A decomposição é a gente desintegrar o número, tá? E ele todo integradinho, todo somado, juntinho, a gente escreve assim, ó, 3.465. Imagina a gente escrever um tantão de zeros no caderno. Não ia ter linha que desse, não é? Vamos observar este número e dizer agora que vocês já entenderam o assunto e o valor de cada algarismo dependendo da sua posição em um número. A gente vai observar estes números. É um exercíciozinho para ver se todo mundo compreendeu. Vamos observar o número e dizer qual o valor posicional do número destacado. O número completo, este primeiro que está aparecendo para você, é 2.119. Mas tem um número aí destacado. Qual é? O 1. A gente vai, primeiro, separá-los
de acordo com a ordem que ele se encontra, para facilitar nossa vida, tá? E aí, dependendo da posição que ele ocupa, a gente vai saber o valor dele. O 9 está na ordem das unidades. Esse primeiro 1 na ordem das dezenas. E o 1 em destaque, este número em destaque, está na ordem das centenas. O 2 está na quarta ordem, que já é a ordem de unidade de milhar, que fica na segunda classe. Este número 1 equivale a quanto? Qual é o valor deste número 1? Se ele está na posição das centenas, na ordem das centenas, ele está valendo 100. O valor dele neste número é 100. Mais um número? 324. O número 324 tem 3 algarismos. 3, 2 e 4. Qual é o número que está em destaque? O 2. Observem que a posição do 4 é a ordem das unidades, a posição do 2 é a ordem das dezenas e a posição do 3 é a ordem das centenas. O número 2 está em destaque. Se uma dezena vale 10 unidades, qual é o valor do 2 aí, de acordo com a posição que ele se encontra? 2 dezenas, ó. 10 mais 10, 20. Muito bem. Foi fácil, né? Vamos ver mais um número? 3.875. Temos quantos algarismos? 4. 3, 8, 7 e 5. Observem qual é o número que está em destaque. O algarismo 3. Está na ordem dos milhares. Como é que a gente lê este número? 3.000. O 3 aí, o valor relativo dele, de acordo com a posição que ele se encontra, é 3.000. O valor do 3 aí é 3.000. Lembram do texto ou isto ou aquilo? Ou ele está sozinho, que é o valor absoluto, ou ele está em alguma posição em um número e a gente vai saber do seu valor de acordo com a posição que ele se encontra. E agora, como é que a gente escreve por extenso? Em palavras, né? A gente vai escrever em palavras este número. Como a gente lê? Olha aí. 2.119. Fica um texto corrido, não tem vírgulas. Próximo. 324. A gente escreve em palavras este número assim, ó. 324. E o último, 3.875. Olha como a gente escreve em palavras este número. 3.875. Fácil, não é? Só ir treinando para não esquecer. Temos um desafio hoje, sim. Tá fácil e quero ver quem vai cumprir o desafio de hoje. Estou bem feliz de receber a realização, né? As fotos, os vídeos que vocês mandam com os desafios realizados, cumpridos. Ó, parabéns para vocês. A gente ganha conhecimento e é legal a gente partilhar. Mas vamos lá. O desafio de hoje. Quanto vale cada número? Você vai encontrar os números que tenham mais de 2 algarismos em 3 objetos da sua casa. Tem aí alguns objetos para vocês terem como inspiração, como exemplo, tá? Mas aí vocês podem usar outros objetos na casa de vocês. Vocês vão procurar 3 objetos que contenham números e que esses números sejam compostos de mais de 2 algarismos, tá bom? Você vai escrever o número, decompor, lembra? Desintegrar este número e descobrir quanto vale cada algarismo, dependendo da posição. Você vai escrever estes números por extenso, escrever em palavras. Manda uma foto do objeto e do desafio realizado. Você vai precisar do seu caderno também. Você é capaz. Você já demonstrou isso, né? Nos desafios realizados e nas atividades que vocês mandam. Estamos todos orgulhosos de vocês. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu peguei aqui, ó, o solado de um sapato. Você pega o sapato, vira ele e tem uma numeração. Pode ser o seu ou de alguém da sua família. Aqui, ó, 38 é a numeração desse sapato. Então,
eu já cumpri a primeira parte do desafio, que é procurar um objeto e que nesse objeto tenha um número com 2 algarismos ou mais. Então, temos 2 algarismos no número 38, que é o 3 e o 8. E agora eu vou decompor. Ó, é 30 mais 8. 8 vale quanto aqui nesse número? Eles sozinhos é 8. Mas aí ele está ocupando qual posição? A posição das unidades, da primeira ordem, né? A ordem das unidades. Então, 8 é igual a 8 unidades. O 3 está em qual posição? Na ordem das dezenas. Então, o 3 aqui, ele está valendo 30, porque a posição dele está das dezenas. Uma dezena, 10 unidades. 2 dezenas, 20 unidades. E 3 dezenas, 30 unidades. E como é que eu escrevo por extenso? 38. Gente, tá muito fácil esse desafio. E aí, eu escolhi mais 2 objetos para vocês terem como exemplo, que é a numeração da casa. Muitas casas têm numeração com 2 algarismos ou mais. E a placa de uma moto. Você observa a numeração da placa, da moto, do carro. Mas pode ser outros objetos, tá bom? Usem a criatividade e observem ao seu redor, que a matemática está por todo canto. Depois que cumprir o desafio, você registra em foto ou em vídeo e manda para o grupo da turma. Combinado? E é isso, meus amores. A gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Continuem se cuidando e até breve. Beijão!